Oi, gente. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, trocando algumas ideias sobre esse momento, mas especialmente sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo interno, sobre a nossa saúde mental. Queremos repartir com você algumas ideias que têm a ver, repito, com aquilo que a gente está vivendo agora, mas muito mais do que isso, a maneira como a gente vai continuar vivendo depois que tudo isso passar. Todos nós temos o desejo de mudanças, a gente quer viver transformações, boas transformações dentro de nós. Mas algumas coisas não acontecem em nós porque nós mesmos nos proibimos, uma espécie de boicote que nós produzimos com o nosso sistema interno. Arranjamos algumas desculpas como falta de tempo, falta de dinheiro, falta de possibilidade e a gente vai se escondendo atrás das nossas faltas e a vida vai passando. E a gente precisa aproveitar esse momento porque a vida está dando para a gente, na verdade, uma oportunidade, que é ter um pouco mais de tempo para lidar com as nossas questões. A nossa vida é totalmente apressada, nós temos 1000 tarefas, 1000 funções. Sei que a maioria das pessoas continua trabalhando em casa, fazendo home office, 1000 reuniões também durante o dia, mas temos que admitir que a gente ganhou um pouco mais de tempo. A vida diminuiu um pouco o ritmo. E a gente não pode deixar com que esse tempo que está agora nas nossas mãos escorra pelos dedos e, pelo contrário, que a gente tenha, através disso, a coragem de fazer algo super difícil, mas fundamental, que é a autocrítica. Eu acredito muito em boas mudanças, acredito na necessidade da gente se conhecer, mas não acredito que isso aconteça sem autocrítica, sem esse olhar muito sincero que a gente tem que fazer com a gente mesmo. No final do ano passado eu fiz, através de vídeos, reflexões e textos, repeti muitas vezes a pergunta seguinte: vale a pena você viver o próximo ano da mesma maneira como você viveu o último ano? E a gente precisa ter sinceridade na resposta, de olhar as diversas áreas da nossa vida, porque nós temos diversas gavetas na nossa vida e a gente tem que ter coragem de abrir todas elas e perguntar se vale a pena aquela gaveta continuar daquela maneira. E se não valer a pena, a coragem de se criticar e entrar num processo de transformação. Repito, a pressa da vida às vezes rouba de nós a possibilidade da mudança. Agora que a vida está um pouco mais calma e um pouco mais silenciosa, a gente tem uma oportunidade incrível, que é ouvir os nossos barulhos de dentro. E isso é um processo terapêutico, é você diminuir os barulhos do lado de fora para você dar voz aos seus barulhos, aos seus incômodos do lado de dentro, porque todos nós temos. E temos também o hábito de reprimir, de sufocar essas questões internas. E a minha proposta para você é: use essa diminuição tanto da velocidade como dos barulhos da vida do lado de fora para você lidar com as suas questões do lado de dentro. Não existe uma boa transformação da vida sem você se autocriticar. Não é se autocondenar, não é se autoculpar, não é se afogar em condenações, mas é ter a maturidade de se criticar e encontrar então um outro caminho, nem que seja uma tentativa, porque a vida é feita de tentativas, mas tentar viver a vida daqui para frente a partir de outras ideias e de outros valores. Eu ouvi certa vez uma ilustração que gostei muito e reparto ela com você aqui. É a história de um jovem aprendiz que perguntou para o seu mentor como que ele fazia para se conhecer, porque ele queria entender um pouco mais a respeito de si mesmo. E o líder falou para aquele aprendiz: olha, você precisa parar, você precisa se olhar um pouco mais. E para ilustrar, ele pegou uma bacia, uma jarra com água e falou: fica olhando aqui na bacia. E o jovem ficou olhando para aquela bacia, a água ia caindo, e ele viu o seu rosto todo deformado por causa do movimento das águas, e ele começou a ficar angustiado com aquela movimentação toda, e o rosto dele diferente do que realmente era. E ele tentava desesperadamente com as mãos diminuir a intensidade daquelas pequenas ondas na bacia, e obviamente quanto mais ele mexia com as mãos na bacia, mais a água se remexia dentro da bacia e mais deformado ainda ficava o rosto dele. Até que aquele líder olhou para o seu aprendiz e disse: você tem que parar, para de mexer na água, para de se mexer. E aquele jovem fez isso. E com o tempo a água foi se acalmando, até que ela ficou totalmente plana
e aquela bacia se tornou num espelho. E o líder falou para o aprendiz, agora você pode olhar e agora você pode se ver. Porque existem algumas lugares aqui dentro que a gente só vai conseguir ver tanto o problema quanto a possibilidade da mudança quando a gente parar. Repito, nós estamos passando por um momento muito difícil. Que todos nós aqui nunca enfrentamos algo tão complicado assim. Mas é nossa responsabilidade de, no meio da dificuldade, a gente conseguir também dar um sentido diferente. Não é fechar os olhos para a realidade, não é negar a dificuldade, mas é, enquanto isso não passa, a gente também usar esse tempo para a gente se tornar uma pessoa diferente. Todos nós estamos numa estrada, fazendo uma viagem, e às vezes a gente precisa parar um pouco para acertar alguns ajustes, para então seguir em frente. Eu sei que esse exercício de parar e de se escutar, ele é difícil. O silêncio é difícil, porque o silêncio diz coisas que são extremamente complicadas de serem digeridas. Mas se elas são difíceis e se elas estão aqui dentro pulsando, elas precisam ganhar voz. Elas precisam ganhar espaço dentro da nossa ação para que elas passem por uma transformação. Não é fácil, não é brinquedo não, mas é encantador. Esse caminho que tem dificuldade, mas que também pode produzir muita transformação na sua vida. Uma boa viagem.